O enigma simplesmente fascinante abalou as estruturas do Brasil colonial lá no século XVI. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar em documentos antigos e entender um choque cultural tão intenso que deu origem a uma seita misteriosa chamada Santidade. Era uma mistura surpreendente de ritos católicos com práticas indígenas que desafiou os maiores poderes do Velho Mundo. Certo, vamos direto ao ponto. A grande questão é a seguinte: o que faria a Inquisição prender um senhor de engenho todo-poderoso? Pensem bem, essas figuras eram a verdadeira elite da época, intocáveis, com muito dinheiro e influência. Então, o que justificaria o temílio Santo Ofício cruzar o Oceano Atlântico só para prender um magnata desses? A resposta que a gente encontra nas fontes históricas é muito mais estranha e intrigante do que parece. Seção 1. O mistério de Jaguaribe. A gente está falando de Fernão Cabral de Ataíde, um homem riquíssimo, respeitadíssimo, dono do engenho de Jaguaribe, na Bahia. Ele e a esposa dele, Dona Margarida da Costa, viraram alvos diretos da primeira visitação do Santo Ofício nos anos 1590. E sim, eles foram parar nos cárceres da Inquisição. Mas por qual crime? Foi alguma heresia clássica trazida lá da Europa? Na verdade, não. Os registros desse interrogatório revelam uma coisa incrível. Segundo os autos, quando Fernão esteve cara a cara com os inquisidores, ele nem tentou negar a acusação. Nada disso. Ele simplesmente tentou justificar, dizendo que achava razoável tolerar um certo abuso que estava acontecendo nas terras dele. Para a gente entender o que era essa prática inaceitável, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o cenário da época. Seção 2. Choque de culturas. Imaginem um mundo colossal e super fragmentado do século XVI. A logística era um pesadelo. De um lado, uma metrópole com regras duríssimas, do outro, a meses de distância, uma colônia gigantesca habitada por povos com tradições milenares. Tentar impor o controle absoluto num cenário desses ia gerar um atrito absurdo, não tinha como evitar. O contraste era gigantesco. Os colonizadores portugueses chegaram com os dogmas católicos, aquela coisa super organizada, cheia de sacramentos e a exigência do casamento cristão. Do outro lado, as tribos Tupi e Guarani tinham crenças animistas super enraizadas, um instinto guerreiro e um código de honra focado em vingar seus antepassados. Eram mundos espirituais batendo de frente o tempo todo. Seção 3. Rituais e sincretismo. E a vida espiritual indígena não era daquelas que a gente vive em silêncio. Era vibrante. As práticas envolviam os poracés, que eram grandes danças, muita música celebrando os antepassados e, claro, o som inconfundível do maracá, que era um instrumento indispensável nesses rituais. Os relatos da época mostram uma realidade crua para os padrões europeus. Os pajés tinham uma influência imensa nas aldeias, atuando como curandeiros e adivinhos. Havia sacrifícios solenes de inimigos cativos em rituais de vingança. E os costumes fúnebres chegavam a exumar ossos, fazer cinzas e misturar isso no vinho para beber em honra aos mortos. Era uma tradição muito forte e viva. Diante disso tudo, o que os colonizadores fizeram? Bom, os jesuítas viram que precisavam mudar a tática. No começo, os registros mostram que eles usaram táticas de terror para dominar os adultos. Mas logo depois, a estratégia mudou para sedução visual e auditiva. Eles começaram a usar música, cantos lindos e toda aquela pompa das cerimônias católicas. O foco passou a ser as crianças, juntando os mais novos em coros brilhantes para fascinar e acabar atraindo o resto das tribos. Seção 4. A seita da santidade. E isso ilustra brilhantemente o nascimento daquilo que a gente está investigando, uma consequência totalmente imprevista. As crônicas históricas definem a santidade como uma assimilação grosseira de ritos católicos com tradições e práticas gentílicas. Ou seja, ao invés de largar os costumes antigos, parte dos indígenas pegou a estética cristã, os nomes dos santos, as imagens de Nossa Senhora e misturou tudo isso diretamente nas pagelanças e cerimônias lá no meio da mata. O ponto crucial aqui é o seguinte: não era só uma confusão religiosa. O que a gente vê é um verdadeiro movimento subversivo de resistência cultural. Pensem na cena inusitada. Ídolos católicos venerados no meio do mato, pajés se auto-intitulando santos ou até de papas, tudo isso regado a muito fumo, bebida e som de maracá. O clero e os administradores coloniais, naturalmente, entraram em pânico absoluto vendo essa mistura acontecer solta pelas fazendas. Seção 5. A fúria da Inquisição. A escalada dessa tensão foi super rápida.
Desde a chegada maciça dos colonizadores lá em meados de 1500 e a tentativa de assimilação forçada, essa mistura sincrética cresceu meio escondida, mas muito pujante. No final do século, o movimento da santidade tinha se espalhado tanto pelos engenhos e aldeias que a metrópole não conseguiu mais fechar os olhos. Aí, em 1591, o Tribunal do Santo Ofício cruzou o oceano e chegou oficialmente à Bahia para fazer uma visitação implacável e expurgar de vez essa influência. O que nos traz de volta ao mistério do nosso ilustre senhor de engenho. O Fernão Cabral de Ataíde não foi preso porque ele participava dos rituais nativos. A Inquisição puniu o cara pela omissão. O crime grave dele foi ser conivente. Foi tolerar que essa impressionante seita da santidade existisse nas vastas terras do seu engenho de Jaguaripe. Para o tribunal da época, permitir que uma mescla cultural subversiva dessas acontecesse debaixo do próprio teto era um desafio direto ao monopólio religioso e político da coroa portuguesa. Era inaceitável. E para fechar nossa explicação histórica de hoje, fica uma provocação para a gente pensar. Diante de uma ameaça de silenciamento total, a santidade mostra como grupos encontram formas imprevisíveis de resistência. Será que dá para apagar uma cultura ancestral totalmente à força? Ou ela sempre vai achar um jeito, por mais híbrido que seja, para sobreviver e se misturar? Fica aí a reflexão. É uma lição fantástica e complexa sobre as raízes da nossa própria história.